Já nasci pronto. Isso aí. Como diria os caras. Fala aí, pessoal, beleza? Mais um podcast da Desk começando, dessa vez com o meu professor, amigo e também já foi meu chefe há um tempo atrás, Jardel Fernandes. Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai ter um bate-papo aqui meio descontraído, falar da carreira do Jardel, que além de professor é empreendedor, também já foi ver o Corinthians jogar no Japão. Vai Corinthians, E né? deu sorte, né? Opa, com certeza. E a gente vai ter esse assunto aqui, vai conversar bastante e vamos descobrir quem é o Jardel Fernandes, beleza? E aí, Jardel, tudo bem? Beleza, e você, Arthur? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado você pelo convite aí. Show. Você estava numa das pautas quando eu comecei a fazer podcast para chamar. Legal. Pela sua experiência, pelo tempo que a gente se conhece, pelo fato de você ser professor. Ter várias pessoas te seguindo também, por nota, porém te seguem. Eu já fui um deles. Sim. E, pô, da hora você ter vindo. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço aí a oportunidade e, sei lá, espero corresponder aí nas perguntas que você vai fazer. Só de você ter vindo tá da hora, pô. Desculpa. Legal. Imagina. Vamos lá. Eu já conheço você já há um tempo e tudo mais, e sei um pouco de você. E, cara, tem muita história legal sua, tipo, como você começou, por que você queria TI, como que você começou sua empresa, lecionar também. Que eu acho isso daí muito foda, muito fantástico. Tanto que eu faço alguns cursos aqui com os meninos da Desk e eu me espelho em você. Que legal. Tipo, pra falar assim, pô, o cara, ao mesmo tempo que ele é empreendedor, ele leciona muito bem, enfim, né? E eu quero saber como que você começou, conta pra mim o início. O Jardel Fernandes nasceu, e aí? O Jardel Fernandes já nasceu corintiano, né? Que nem você falou. Sofredor. Maloqueiro, sofredor, não tem como não. E a minha história é, sei lá, se a gente começar a falar da minha história, é um negócio muito, muito interessante, porque desde quando eu era pequeno, eu sonhava em trabalhar na IBM. Show. Desde pequeno mesmo, sei lá, eu tinha 10, 11 anos, eu queria trabalhar na IBM. Eu via a IBM como sendo a empresa para eu poder seguir carreira e trabalhar e aprender e desenvolver e fazer um monte de outras coisas. Não deu certo. Eu tentei por diversas vezes ingressar dentro da IBM e aí eu acabei não querendo seguir da IBM quando eu percebi que eu ia ser apenas um número. Uhum. E eu tava fora de querer ser um número. Empresa grande, o foda é muito disso, né? Tipo, igual muitas pessoas, tipo, Vila, que eu nasci em Vila e tal. Sim. Os caras falam assim, quero trabalhar na Volks, quero trabalhar na Mercedes. É uma puta de uma empresa, porém você é só mais um número lá dentro. É só mais um número. E eu tenho até, daqui a pouco eu falo uma história engraçada que me levou a não querer mais trabalhar na IBM. Daqui a pouco eu conto essa história. Mas a minha história começou mais ou menos assim, na área de TI, né? Sim. Eu com 18 anos fui trabalhar na SOS Computadores. Já começou, já teve o primeiro contato com TI. O primeiro contato com TI. Sim. E eu comecei como estagiário, né? Eu ia só às sextas-feiras na SOS Computadores para poder ajudar, porque nessa época tinha... o pessoal ia para poder treinar. Isso há muito tempo atrás, eu tinha 18 anos, né? Então eu não preciso nem falar quantos anos eu tenho agora, mas há muito tempo atrás. E aí eu comecei a gostar disso. Eu comecei a perceber naquela época que o DOS, o WordStar, LOTS, DBase e Clipper, que eram esses os cursos que a SOS Computadores dava, era um negócio da vez e eu queria lecionar isso. Eu via os professores... os instrutores, então isso daí era o que me motivava a entrar na área de TI, só que eu ia ser nada mais, nada menos do que uma pessoa, um usuário avançado de pacote Office, era isso que ia acontecer, e não era isso que eu queria. Então na ocasião eu tinha um salário aí de, sei lá, uns R$1.500. Sim, convertendo pro dinheiro de hoje. Pro dinheiro de hoje. E aí o que eu resolvi? Eu falei assim, eu quero saber, isso não é pra mim. Vou procurar alguma coisa. Eu procurando alguma coisa, eu achei um estágio para trabalhar no CPD do Banco Noroeste. Pô, então você foi pra um lugar legal, né? Então, só que o CPD do Banco Noroeste, eu ia para ganhar R$590. Então era essa a minha escolha naquele momento. Ou eu continuava sendo um usuário avançado de pacote Office e o Windows, porque já estava entrando
Windows 3.0, 3.1, enfim, Sim. e o Office, né? Ou eu ia para um lugar onde realmente eu estava entrando num lugar que eu desconhecia. Que você ia ver infraestrutura. Que ia ver infraestrutura, servidores, mainframe, Unix, essas Sim. coisas. Ah, Tá bom. Vou. Cheguei lá pro meu gestor dentro da SS Computadores e falei, você consegue melhorar o meu salário de tal forma que eu não saia? Aí ele falou assim, não. E eu dei graças a Deus que ele falou isso. Por quê? Porque daí eu fui pro processo seletivo para poder ser estagiário, sim. ganhando R$590 por mês, Aham. próximo disso. E acredite, eu morava em São Bernardo e eu ia lá para Amador Bueno, em Santo Amaro, longe pra caramba. Eu levava quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para ganhar um salário de R$590 por mês. Mas te formou quem você é hoje. Olha o ônus e bônus. Então, aí eu comecei a perceber que eu tava indo pro lugar certo. Porém, esse estágio que eu fui fazer no CPD do banco, me colocaram para poder ser desenvolvedor COBOL. Nossa, então... Nada a ver com nada. Não era o que eu queria. Mas tudo bem. Estava numa grande empresa que foi comprada pelo Banco Santander na sequência. Então eu posso falar que eu trabalhei por um período no Banco Santander. Show. Né? Vendo Unix, vendo COBOL, vendo como funciona processos e essas coisas de uma grande empresa. Sim. Né? Tendo que lidar com subordinação, porque é gerente, é diretor... A hierarquia dos caras é muito alta, né? Exatamente. E beleza, fiquei 3 meses. Só? Só. Nossa, pensei que você tinha ficado bastante. Eu fiquei 3 meses por um atrito que eu tive com a secretária da diretoria. Nossa, ainda mais com quem que você mexeu, com o ouvido da empresa, Exatamente. Então, aí o caso foi que ela gritou comigo da frente de todo mundo e eu não baixei a bola, enfim. Saí. Saí de lá. E quando eu saí de lá, eu comecei a procurar empregos na área, porque eu já estava tendo uma vivência com Unix. Sim. Então conheci alguns comandos, sabia de algumas coisas e falei, é isso que eu quero. Sim. Né? Como não achava Unix fora de grandes instituições, eu descobri um negócio chamado Linux. Sim. Naquela época, que era o Linux, era o Conectiva, era o Perumbi, depois o Marumbi, depois o Guarani. E aí eu falei, eu tenho que fazer um curso disso daí. Sim. Né? Beleza. Nessas, eu arrumei um emprego para poder desenvolver site, nada a ver com nada, também. Dentro de uma empresa. Tá bom. Eles me contrataram e, desenvolve o site. A minha sorte é que nessa empresa que era para eu desenvolver o site, o dono da empresa resolveu montar um provedor de acesso à internet via rádio. Mas você agora tô em casa. Bom, peraí, aí ele virou e falou assim, quer saber? Para poder fazer isso, a gente vai usar o Linux, porque eu não tenho que gastar dinheiro. Licença, tudo mais, beleza, vambora. Quer ir fazer um curso de Linux, Jardel? Quero, claro. Aí eu fui fazer um curso de Linux. Chegando na empresa que eu fui fazer o curso de Linux, o fato de eu já ter uma desenvoltura por ter dado aula na SS Computadores e um pouco de conhecimento de Unix, o dono da empresa me chamou para poder dar aula de Linux quando um professor faltou. E qual foi a surpresa? Os alunos gostaram, acharam bacana, e aí eu comecei a dar aula de Linux, e dar aula de Linux, e dar aula de Linux, e me interagir com o mundo open source, e fazendo o provedor de acesso à internet acontecer. Sim. Tá bom, fiquei acho que 2 anos nessa empresa, tava bem. Nesse tempo, eu continuei dando aula de Linux à noite, então eu entrava 8 horas da manhã, saía às 17 horas no Jabaquara, nessa empresa, saía às 17 e ia dar aula às 19 lá da Henrique Schaumann. Caralho. Na empresa que era a empresa que dava treinamento de Linux. Sim. Achei o máximo você ser referência, porque daí eu estava falando de infraestrutura de servidores, então ensinava DNS, servidor de e-mail, servidor proxy, regras de firewall, tudo que você imaginar.
E eu fui me distanciando de Microsoft. Então, eu fui indo para poder ser um especialista e um profissional Linux. Por quê? Porque eu queria seguir a tela preta. Sim. E eu não tinha como ter máquinas solares ou qualquer coisa parecida em casa. Então, um PC normal, eu instalava o Linux. Sim. E gostei disso. Fiz. Acabei participando da primeira turma de certificação da Red Hat no Brasil, onde eu acabei sendo aprovado para poder, primeiro, receber a certificação, que era a RHCE, na ocasião, né? E era uma prova de 8 horas, para você ter uma ideia. Caralho, é puxado, então. Ela era dividida em 2 partes. Tinha uma parte de troubleshooting, que tinha aproximadamente 5 perguntas. Mas então era prática a prova? Era tudo prática. Sim. Então essas 5 perguntas eu podia descartar uma e ficar com 4. Sim. Nessas 4 eu tinha que ter 75% de acerto. Tipo, você podia errar uma. Eu só podia errar uma para poder seguir para a próxima fase. Tá. A próxima fase eram 50 ou de 30 a 50 perguntas técnicas. Sim. Aí você acabava a primeira parte da prova. Você não podia zerar também, porque senão você não ia para a segunda etapa, que aí sim, você tinha que montar servidor DNS, servidor de e-mail, servidor de página. Na prática mesmo. Na prática mesmo. Né? E você tinha lá 3 horas para poder fazer isso daí. No final, você sabia se você foi ou não aprovado, e aí vinha o seu certificado e tudo mais. Era bem na raça, então, bem na raça. Não era? Tipo, hoje em dia é muito mais fácil, se for ver. E o que pegou, e quero deixar isso bem claro aqui no seu canal, o que pegou foi inglês. Por quê? Todas as perguntas em inglês, todas, tipo, a questão, o enunciado, o tudo em inglês. Mas você já era fluente, então, na época? Não. Eu sabia ler bem, mas falar... Tanto é que a pessoa que veio dar o treinamento no Brasil... Hoje ele é o bambambam da Red Hat para treinamento. É ele que assina todos os certificados. Que da hora, você pegou justamente com ele na primeira turma, você foi tipo... Foi que foi. First pra tudo ali. O nome dele é Randy Russell. E tipo assim, eu lembro como se fosse hoje. Na sala de aula, tudo que ele falava, beleza. É como se ele estivesse falando português. Porque é termos técnicos. Entendi. E você vai entendendo. Sim. Quando a gente saía pra almoçar, menino, tudo que sufoco. Cara, e aí ele perguntava como que era isso em inglês, em português, e ele perguntava em inglês, e você, sabe, foi punk. É bom que você treinava, pelo menos. Treinava um pouco. Agora deixa eu pegar um americano aqui. Exatamente. E aí passei, foi muito bom. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que o mundo open source, o mundo Linux, na ocasião, era o que há. Sim. E aí eu fui para o mercado vender servidor, vender consultoria Linux, que era uma demanda muito grande, hoje não mais, mas naquela época era uma demanda muito grande, e as empresas queriam isso. As empresas queriam. Eu não quero licença como é Microsoft. Sim. Eu quero o mundo open source. Eu quero gastar com o servidor, mas eu não quero gastar com a licença. Então, o que você recomenda instalar? Enfim, eu comecei a fazer isso daí. Mas eu nunca quis ficar só nisso. Como eu falei que eu queria trabalhar na IBM, começou a despertar um negócio de eu ser empreendedor. De eu querer empreender. Sim. Né? E o que era o empreender? Como eu trabalhei dando aula de Linux para essa empresa, eu queria isso para mim. Sim. Eu quero montar uma empresa que dá treinamento de Linux. Tipo hoje, como se fosse uma For Linux. Como se fosse uma For Linux, por exemplo. O que aconteceu? Eu fui fazer um projeto para uma empresa e essa empresa ela falou assim, eu quero que você instale 3 servidores Linux. Tá bom, eu despretensiosamente... O que eu fiz? Eu calculei o tempo que eu ia levar para fazer esses 3 servidores, coloquei o valor da minha hora e mandei a proposta. Que hoje dava uns 10 mil, 15 mil reais. Caralho. Entre 10 e 15, né?
Eu já tinha um CNPJ aberto, Sim, porque podia para eu poder emitir fazer isso, eu nota de podia emitir boa. nota. Aí o que eu me surpreendi? Eu mandei a proposta, ele pediu um desconto, eu dei o desconto, ele fechou. Caralho, comecei a empreender. Beleza, né? Aí o que aconteceu? Ele falou, ó, vou pagar em 3 vezes, a empresa concorda, você é uma referência, porque você conversou bem, falou e teve indicação. Mas eles já sabiam de você por você ter dado aula? Então, a pessoa que trabalhava nessa empresa, ela fez um curso comigo de Linux. Ah, já foi seu aluno, então. Foi meu aluno. E o que é engraçado é muito louco o negócio, porque tipo assim, por mais que ele tenha feito o treinamento, ele não tinha punch para poder fazer o servidor. Sim. Ele tinha medo de fazer o servidor. A gente vai chegar nesse assunto, que hoje o principal motivo da galera não migrar para servidores, tipo do Helpdesk, Service Desk, é o medo. É o medo. Porque na teoria é a mesma coisa, Sim. não muda tanto assim. E aí o que aconteceu? O dinheiro que ele me pagou, eu aluguei um lugar, coloquei mesas, comprei 12 máquinas, coloquei e comecei a dar treinamento de Linux. Que da hora, cara. Mas aí por conta, aí já por foi minha você, conta, por minha conta, exatamente. Tudo. E aí foi bem legal, a gente vai falando, vai acabando entregando a idade, né? Era na época que tinha a FenaSoft, que era uma empresa, era um evento que tinha, era uma feira, né, de software que tinha. E cara, foi uma sacada muito boa, porque nessa FenaSoft eu dei aula para um cara que cuidava da base de dados da feira. Nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Pode falar, aqui é open. Aqui é open source. E aí o que aconteceu? Esse cara, eu conversando com ele, eu falei, meu, o que eu poderia fazer na FenaSoft que agradasse? Isso já pela minha empresa. Sim. E aí eu criei uma empresa chamada AW2Net. Sim. E a empresa AW2Net, ela cresceu, ela nasceu como sendo uma empresa de treinamento em Linux. Beleza. E eu, indo participar da FenaSoft, eu questionei o que eu poderia fazer na FenaSoft que fosse legal. Então nós levamos um laboratório para a FenaSoft com 6 máquinas e eu ensinava o pessoal a instalar o Linux. Palestras a cada 1 hora, ensinando os caras a instalar o Linux. O nosso stand bombou. Que louco. De tal forma que o evento eram 4 dias, os 4 dias teve aproximadamente 4.000 pessoas vendo a minha aula, eu dando aula a cada 1 hora de instalação de Linux. E assim, não é instalação de Linux igual você vê na internet. Particionando, instalando, fazendo, quais as boas práticas. Sim. Bombou. Que fez o quê? Começou a ter visibilidade da AW2Net como uma empresa de treinamento Linux. E aí, batendo de frente com ForLinux, com outras empresas da área. A ForLinux então é antiga. É antiga. Pensei que era mais atual. A ForLinux é antiga. Te integrando, vou falando mais ainda sobre sua idade, né? Você tá entregando mais ainda. Para com isso, Arthur. E aí, o que aconteceu? Cara, eu achei o máximo, porque daí eu tava tendo volume, a W2Net, com esse local que nós alugamos, era no Tatuapé. Tá. E, pô, eu sou do ABC. Então, ficava meio longe pra você Ficava meio longe, Zona mas Leste. qual foi a ideia? Próximo a um metrô. Pra galera ter fácil acesso. Pra galera ter fácil acesso. São Bernardo ia ser o... Não ia rolar. Porque só tem trólebus, praticamente, Exatamente. né? E aí, o que aconteceu? Aí era assim, aula que começava às 9 horas da manhã, era o período integral, ia até às 17. Sim. E aí eu emendava na sequência, começava às 19 e até às 23. Caralho, era puxado então, Todo dia. E aí eu poderia ter quantos alunos? Eu tinha 12 máquinas? 12 alunos, não, 12, 24 por dia. Eu poderia ter 2 por máquina. Não, na realidade, assim, 2 alunos por máquina. Então eu poderia ter 24 alunos no período integral e 24 alunos à noite. Tá. Pra minha surpresa, sempre era lotado. Caramba, que legal, Sempre lotado. Que legal. E você fez o principal comercial, que você mostrou na prática o que você sabia. Exatamente. Num evento de pessoas que estão extremamente interessadas no assunto. Mas eu posso falar o que pegou? A didática. Sério?
Não foi nem o meu conhecimento de Linux que eu já tinha. O jeito de você O falar, jeito de passar. expressar, mostrar. Porque o que acontece? É muita pessoa leiga, Arthur. Sim. É muita pessoa que chega e, por exemplo, não tinha aluno ferradão, Sim. que já conhecia de infraestrutura, mas tinha aluno que não sabia dar o boot pelo CD. É, foda. E eles questionavam, o que eu tenho que fazer? Olha, vamos entrar no setup da máquina para fazer bootar pelo CD, enfim. Sim. Você agradava gregos e troianos para fazer a coisa mas acontecer. assim, esse lado de treinamento, quando eu comecei, foi muito bom. Mas aí os meus concorrentes fortes, que já eram maiores, eles começaram tipo, olha, eu vendo treinamento para você em 12 parcelas. Começou a te quebrar no lado comercial, financeiro da coisa. E aí, chegou num determinado momento que eu tinha que vender o curso de manhã para pagar o da noite. Não, aí não... Você entendeu? Sim. Beleza, mas vida que segue. Sim. Ele do lado deles e eu do meu lado. E aí, eu peguei uma empresa que precisava treinar 12 pessoas e tinha que ser dentro da empresa. Sim. Beleza, dentro da empresa? É dentro da empresa. Tá bom. Onde que era a empresa? A empresa era na Vila Olímpia. E ela queria o treinamento no período integral. E eu dava curso à noite. Então você tinha que sair da Vila Olímpia correndo e ir pro Tatuapé, tipo, cortar a cidade. E coisa que não dava. Isso é uma história bacana. Porque as pessoas falam, todo mundo vê as pingas que você tá tomando, mas não vê os tombos que você leva. Exato. Eu contratei um motoboy. Ele me pegava lá na Vila Olímpia às 17 horas e vinha cortando o corredor, eu na garupa, para poder chegar às 19 da aula até às 23 horas. Nossa, pegado isso daí. Demais. E aí o que era? A empresa era eu. Sim. Eu não tinha funcionário. Eu tinha uma menina que ficava lá enviando e recebendo e-mail dos alunos para poder fazer as coisas e só. Você eu não tinha mais nada. 99% e tipo assim, empresa. abre aspas, eu era a estrela do negócio. Sim. Porque os caras, tem um outro cara que dá aula também. Não, eu quero fazer a aula com o Jardel. Sim. Por um lado isso era bom, por um lado era muito cansativo para mim. Vida que segue. Tinha que fazer valer muito a pena, né? Tipo, financeiramente, óbvio também. Porque você se abdicava de N coisas ali, não, né? Eu não tive vida durante, sei lá, acho que uns 2 anos. Então, porque você se abdica daquilo, final de semana, que é quando a galera tem um tempo pra aprender, que é quando eles não estão trabalhando e aí sim vão fazer curso. E aí, então, qual que era a ideia? Treinamento das 9 às 17 durante a semana, das 19 às 23 à noite, e aos sábados eu dava aula também, das 8 até as 17. Cara, você tinha domingo. Só. Que provavelmente você ia preparar a aula. Exatamente. Mais nada. Você é louco. Então, isso foi o meu início, mas a gente precisa iniciar. Exato. Né? Você tem que abrir mão de algumas coisas para poder iniciar. E aí, beleza. O que eu comecei a perceber daí, então? Que as pessoas vinham fazer o treinamento, aquelas que eram diferenciadas conseguiam seguir, aquelas que não eram diferenciadas ligavam me pedindo suporte. Porra, peraí, eu vi um... Cara, você tá falando, eu tô tendo tanto feeling pra colocar na desk que tá animal, velho. E aí, o que acontece? Eu vi uma oportunidade do quê? De começar a vender consultoria. E aí não dava. Ou o Jardel dava o treinamento, ou o Jardel ia pro lado de consultoria. Sim. Mas, como a coisa começou a acontecer com os meus concorrentes lidando, não digo de forma desleal, mas aproveitando que eles podiam cobrar 12 vezes, eu não podia fazer isso. Sim. Pô, 12 vezes no treinamento? Eu não consigo. Esquece, eu não tenho caixa para isso. Sim. Beleza. Eu peguei e capacitei uma pessoa para poder dar treinamento e eu comecei a fazer o processo de consultoria. Que aí você começou a atender outras empresas, que aí você expandiu... Só que daí, como atender as empresas? A Fenasoft tinha acabado. A base de dados que eu consegui lá, os 4.000 contatos que fizeram, porque era sempre assim. Sim. Você quer assistir a aula de 1 hora? Preenche aqui, a gente vai fazer um sorteio, vai te dar um brinde, não sei o quê. Beleza, isso estava acabando. Sim. Né? E o mercado começou a ficar um negócio mais tipo Google. Sim. Como que eu instalo um DNS? Vou pro Google. Então o cara que era mais espertinho conseguia fazer isso, mas ainda assim... Quem não tinha tanto conhecimento, fazia o quê? Procurava para poder dar aula, treinamento, enfim. Rapaz, eu sei que
eu comecei a fazer o processo de consultoria para aquelas pessoas que não conseguiam desenrolar depois do treinamento, aí eles me ligavam. Sim. Ô, Jardel, me ajuda, pá, não sei o que, ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Mas é assim, não dava só para viver de Linux. A real Sim. eu tinha que ser híbrido. Eu tinha que conhecer um pouco de Microsoft e tinha que conhecer um pouco de Linux. Quer dizer, então aí o que aconteceu? Eu conhecia muito de Linux e um pouco de Microsoft. Para quê? Para eu poder começar a pegar tudo dentro de empresas para poder dar um suporte. Tá, mas aí eu vou te interromper rapidão, Vai mas lá. tem uma parada que você me ensinou na faculdade, que eu levo isso daí como lema até hoje pra passar até pros meninos da Desk. Que é o quê? Se você conhece Linux ou você conhece Windows, mas você conhece o processo que está sendo feito por trás, independente do sistema operacional, você vai conseguir fazer. A única coisa que vai mudar é o quê? É a cor da grama. Exatamente. Se a vaca conseguir distinguir que aquilo ali é uma grama azul, verde, amarela e aí vai, ela não passa fome. Isso daí é bem bacana. Isso daí era lema seu na faculdade. Não, e ainda é até hoje. O que você precisa ter é o conceito. Exato. Onde você vai aplicar, eu vou contar uma história aqui, bem bacana. Entraram em contato comigo perguntando se eu tinha condições de fazer um servidor DNS. Tenho. Eu já tinha todo o conceito. Sim. Beleza. É no Unix. Tá bom. O processo é o mesmo. O conceito, quer seja Microsoft, Linux, Unix, Mac, qualquer coisa, o conceito é o mesmo. Sim. Como instalar o software para poder fazer um servidor DNS? Muda. Como você editar o arquivo? Muda. Pra funcionar. O arquivo de configuração muda. Então, isso são coisas que eu falo para você. Tendo conceito, você faz. Sim. Você não precisa ser o fodão em Firewall. Você desenrola, você vai, você conhece IPTables, por exemplo, IPTables? Sim. Conheço. Qual que é o conceito de IPTables? A, B e C. Legal. Agora eu te dou um appliance. O conceito é a mesma coisa. Sim. O cara tá na DMZ, ele quer entrar, ele quer passar, ele quer chegar, ele quer fazer. O conceito é o importante. Sim. Ah, mas e aí? Aí você tem uma tela, você tem um lugar de configurar. É igual desenvolvimento. Você tem. Você desenvolve com linguagens diferentes. Então, mas a questão maior você tem conhecimento em C? Tenho. Você tem conhecimento em Java? Tenho. Beleza. Você tem lógica de programação? Não. Então você não vai desenvolver nem em C nem em Java. Você percebe o que eu tô falando? Sim. Agora, eu tenho lógica de programação. Show. Importa se é C, importa se é Java, importa se é Python. Não importa, você tem a lógica. Sim, você consegue desenvolver. Você precisa fazer o quê? Estudar a linguagem. Exato, acabou. Conhecer a linguagem. Qual que é? Ah, eu tenho... O case é no Shell Script. Mas tem case em Java? Tem. Caramba, então eu tenho a lógica, isso já basta. Sim. Conceito é igual à lógica. Se você tem conceito do serviço de infraestrutura que você vai fazer, não importa onde você vai fazer. Você consegue fazer. Isso eu escutei em 2010. Quando 2011, eu dei aula pra você. Que eu falei, caralho, pior que é verdade. Porque, olha, lembro bem, uma das provas finais que eu fiz lá na faculdade que foi com você. Que era pra instalar acho que era um Fedora, não lembro. Era Fedora que você passava, né? CentOS. Não era CentOS, era um Debian. Debian. Era um Debian pra fazer instalação e subir serviços de DHCP. Olha que da hora. E eu pra você, Jardel, não sei. Aí você, caralho, mas você não faz na porra do Windows? Do Windows eu falei, eu faço. O conceito é o mesmo. Aí eu falei, mas você sabe. Enfim, aí eu falei, mas não vou fazer, porque eu não tá entrando na minha cabeça. Você falou assim, senta aqui que eu vou te ensinar. Você esperou todo mundo sair e falou assim, ó, agora eu vou te explicar pra você fazer. Aí eu fiz, sei lá, deve ter tirado 8, 9, não sei. Passei, jogo do Corinthians e Santos. Eu lembro disso. 2012. Eu lembro disso. Aí você falou assim, agora você aprendeu, depois daquilo, open source. Porque você fala assim, caralho, aí eu tive a noção da cultura que você falou agora. Se você conhece a linguagem
você desenvolve em qualquer um. É só você conhecer o meio ali dentro. Exatamente. E, puta, velho, me ajudou, tipo, muito na minha trajetória, até hoje ajuda. Que é tanta coisa open source que nós fazemos aqui dentro. PFSense, esses dias que a gente conversou, há uns 2 meses atrás. Sim. Foi algo que o mundo open source nos uniu e, pô... É isso aí. A sua didática com a minha, mas beleza, isso daí só foram conversas no meio. Aí você começou virou empreendedor não, mas você começou a atender outras empresas na área de consultoria, e aí? E aí, qual foi a nossa estratégia para poder conseguir mais clientes? Palestras em universidade. Show. É um comercial forte para isso. Porque eu tinha desenvoltura, eu tenho desenvoltura para poder sair falando e fazendo, e não é, e é aquilo. E eu tô para falar para você que foi onde eu acho que eu consegui a maioria dos clientes que eu tenho hoje na W2Net. Mas como que você fazia a captação? Tipo, a pessoa que tava lá na universidade precisava de alguém de TI... Na realidade, o que acontece? Toda universidade que tem cursos de tecnologia tem a Semana da Computação. Sim, eu tinha... Toda universidade. Não é nenhuma, nem duas. Todas elas têm a Semana da Computação. E eu me propus a dar palestras gratuitas para poder, com fundo de tipo de interesse, vamos falar assim, dar palestras para poder divulgar o software livre, divulgar esse mundo open source. Você tinha noção do que você estava fazendo nessa época em questão comercial? Eu tinha uma noção. Mas era alvo seu? Era tipo assim, você fala assim, preciso disso para conquistar clientes ou não? Eu falo para você que eu tinha mais o desejo tesão de divulgar o software livre do que necessariamente pensar no algo comercial. Colocou o coração na frente para depois vir valor financeiro, vamos dizer assim. Eu nem pensava em valor financeiro. E olha que estratégia, tipo assim, eu vendo como o público seu. Cara, eu olhando isso daí, na minha visão, é uma puta estratégia de marketing. Então, que naquela época, talvez se eu tivesse uma pessoa do meu lado com uma visualização como é hoje um cara que cuida de views num site, de algumas coisas desse tipo. Uma inteligência. Talvez... a gente estava até conversando antes aqui, né? Talvez eu teria sido uma Kéfera. Na Kéfera não mais. Mas não mais, hoje não mais. Mas a ideia era essa, entendeu? Entendi. E aí foi um sucesso. Por quê? Porque naquela época tinha uma revista chamada Revista do Linux. Eles viram essas palestras através de uma pessoa que trabalhava na Revista do Linux, que viu uma palestra minha. Resolveram entrar em contato comigo para poder dar brindes de revista, de CD, de um monte de coisa para poder... Tinha uma galera, então, dos caras na faculdade. Qual faculdade que era? Era a USCS já? Não, em uma das faculdades... Eu acho que foi a Drummond que eu dei uma palestra. E eu palestrei em vários lugares. Sim. Vários. Pra você ter uma ideia, em um tempo de uns 6 meses, eu acho que foram umas 30 universidades diferentes. Caralho, só São Paulo? Não, eu fui pra Minas, outros estados. Fui pra Minas, fui pra Floripa. Aí já era convite que a galera fazia através... Só que tudo gratuito. Legal. Eu tentei cobrar uma vez... os caras olharam de rabo de olho e falei, então quer saber? Não precisa. Sim, relaxa. Beleza, eu vou fazer porque eu gosto e pau. E vamos que vamos. E aí algumas coisas curiosas. Lembra que eu falei que eu trabalhei no CPD do Banco Noroeste, que virou Santander e que eu fui mandado embora porque eu briguei, eu discuti com a secretária do diretor? Em uma dessas universidades, ela que estava servindo café. Você tá zoando. Juro pra você. E aí, como que foi o tete a tete? Ela me serviu um café. Mas ela lembrou de você? Com certeza lembrou. E eu falei pra ela, você lembra? A gente trabalhou junto no CPD do Banco Santander e a gente... Miudinha, me serviu o café e vida que segue. Então o mundo dá voltas. Né? Eu era um estagiário na época e agora eu sou um palestrante. Eu posso até falar... Respeitado no assunto. Respeitado, de renome. Exato. E tava lá naquele momento. E você agora me serve, tipo um exemplo. E aí, nessas curiosidades, eu consegui dar treinamento para alguns lugares que eu achei fantástico. E quais eram os treinamentos que eu dei? Eu dei treinamento para a Marinha dentro de um porta-aviões para 20 pessoas. Caralho, não é nem um treinamento, é a experiência. A experiência, E era de Linux.
Mano, e foi coisa linda. Imagina se existisse Instagram nessa época. Eu tava feito, né? Porque você, tipo assim, pô, você tá em Floripa, Minas Gerais, você tá, tipo, Brasil coisa inteiro, que hoje todo mundo ganha dinheiro com isso, Uhum. né? Os youtubers da vida, os... Nem questão financeira, mas é questão, tipo, de, pô, eu sou... De reconhecimento. Eu sou reconhecido. E todo mundo que consome isso são universitários, se você for parar pra ver, sim, né? Sim. Um dos principais, pelo menos. E aí eu comecei a pegar alguns clientes que fez a W2Net ser o que é. Sim. Entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente tem, sei lá, 40 clientes de contrato. Uhum. E assim, aí eu comecei a ver que eu era um empreendedor. Sim. De que forma? Eu tenho que dar suporte, então eu tenho que ter uma equipe de suporte, eu tenho que ter uma equipe que cuida de servidores. Sim. E aí eu comecei a ter o conceito. Qual é o conceito? Eu tenho N1, que é o nível que dá suporte para usuário final, Sim. N2, que é o cara que dá suporte para servidores, N3, que é o top Mega Blaster de consultoria, Sim. que por exemplo, nessa trajetória, eu fui atender um servidor Linux no Palmeiras. Aí eu deixava arder, zoeira. Mas assim, tudo bem, sou corintiano, mas o profissionalismo, fui lá... Isso daí você vai. Não foi nem eu que fui. Eu mandei um profissional ir resolver o problema lá. Mas no o nome, a W2Net. O nome, a W2Net estava lá. Sim. E aí, por exemplo, eu peguei contrato de prestação de serviços no Santos Futebol Clube. Sim, isso daí eu lembro. Corinthians também, né? Eu tive um determinado momento que eu atendia os servidores Linux da Arena Corinthians. Puta, isso é fantástico. Você virou referência no mercado. E aí, é assim, eu só não fui pro São Paulo por umas questões comerciais, mas é assim, a gente tem essa rincha de time, Sim. mas os caras tudo se conversam. É só pra brincar, porque, velho, se o Palmeiras ligar pra gente aqui agora e falar assim, quer me atender? Óbvio. E um desses clientes que eu peguei, inclusive um amigo meu me indicou, e é uma empresa que, tipo assim, o cara é fantástico, o dono da empresa, corintiano doente. Você falou no começo, né, de Corinthians, de Japão e de tudo mais. Eu estava fazendo um atendimento para esse cliente. Era 1 ou 2 dias antes da final do Corinthians em 2012 contra o Boca na Liberta no Pacaembu. E o dono da empresa virou para mim e falou assim: Jardel, vamos fazer uma aposta aqui. Se o Corinthians ganhar do Boca, a gente vai ver o Corinthians no Japão. Eu, você, meu irmão e o filho dele, meu sobrinho. Falei, olha, eu não tenho condições de ir, né? Porque, pô, tem a empresa, enfim, tem um monte de outras coisas. E aí ele virou e falou assim, cara, se vira. Se ele ganhar, a gente vai. Você, beleza. Tá bom. O que aconteceu? Corinthians ganhou a Libertadores. E você foi pro Mundial. E no dia seguinte ele já tava na fila para comprar os ingressos do Mundial. E contratar hotel e fazer um monte de outras coisas. E você no meio. E eu junto. Não, e olha que da hora, tudo isso, tipo, a sua trajetória, e também teve o pé da sua ida pro Japão pra assistir a final do Mundial. Exatamente. Olha que coisa louca, tudo se encaixa, Não, né? e aí vai vendo. Até então eu tô falando pra você da minha trajetória. SOS Computadores, Banco Santander... Sim. A W2Net, o treinamento de Linux que eu fui dar, Sim. a W2Net que entrou como treinamento, e aí acabou que eu, em um dos clientes que eu tinha, eu fui fazer um projeto num servidor Linux que os caras não estavam conseguindo instalar. Lembro até hoje, um ML350 da HP, 370, eu não me lembro agora ao certo. E eu fui lá e eu encontrei um professor meu da faculdade, Mário Longato. Faço questão de falar dele aqui para todos, que é um top hoje, muito amigo meu. Encontrei com ele, ele me deu o contato dele, a gente trocou contato. E um dia, despretensiosamente, ele me liga falando, Jardel, cara, eu quero fazer um treinamento de Linux com você. Ele foi meu aluno, ele foi meu professor na Universidade de São Marcos. Ele foi meu aluno na W2Net e ele falou pra mim, cara, você leva muito jeito pra poder dar aula
e eu quero que você venha dar aula na universidade que eu dou aula. Qual que é a universidade? IMES na época, Sim, né? foi na época que eu entrei, era IMES, estava na fusão. Tava na fusão. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas como que eu vou dar aula no IMES? O IMES é concursado. Pois quando sair concurso eu vou te falar, você se prepara e você vai lá. Tá bom. Aí ele arrumou com um professor Aparecido, grande Aparecido também, que foi meu professor. Sim. Ele virou pra mim e falou assim, cara, você vai dar uma palestra. E eu fui dar uma palestra num auditório, sem brincadeira, o Arthur, devia ter umas 150 pessoas. Caramba, bastante. E eu falando de Linux. E bicho, é assim, eu já palestrei em muitas universidades, começa com 20 alunos e termina com 10. Sim. Lá eu comecei com umas 150 pessoas e terminou com 150 pessoas. Até mais, foram entrando. Cara, foi um negócio absurdo. E os caras gostaram da minha didática, que como eu falava e tipo, era meio Matrix, que o Windows era a pílula azul e o Linux era a pílula vermelha. Fazer uma comparação. Cara, era um negócio demais. E aí saiu a oportunidade para eu poder prestar concurso. Em 2007, eu consegui entrar para ser professor na Universidade de São Marcos. Então, olha a minha trajetória. Eu fui instrutor na SOS Computadores, estagiário no CPD do Banco Santander, trabalhei desenvolvendo o site, abri a minha empresa para poder dar treinamento de Linux, fiz treinamento de Linux, dei treinamento de Linux em outro lugar. E, cara, é uma trajetória que Mas olha que foda, a sua primeira experiência com tecnologia já foi de instrutor. Sim. E hoje você ainda é um instrutor. Digamos que professor de faculdade não deixa de ser instrutor. Sim, sim. E olha como que te formou. Tipo, foi algo que, tipo assim, amor à primeira vista. Que você falou assim, pô, ligou, vou querer isso daqui. E não deixou de ser empreendedor também. Que você teve as duas vertentes, andando muito bem, por sinal. Que até hoje você tem sucesso nisso e aí vai. Isso daí que é dar bem da hora. Eu falo pra você que o que eu tenho hoje é tudo graças, primeiro, ao mundo open source. Sim. Lógico que eu me coloco nessa porque tem uma dedicação. É aquilo que eu falei pra você. Todo mundo vê hoje eu andando de Audi, de BMW, de sei lá. Mas não vê os tombos que eu levei. Não, isso daí é normal, cara. Você entendeu? Não é normal, é chato, mas chato. Porra, acontece. Então, não que eu ande, tá, de Audi, BMW, mas só pra você de Uber. Eu vim de Uber, só pra você ter uma ideia, mas é isso. Eu acho que é assim, tem que ter uma dedicação. Sim. Né? Que nem se você fosse sentar com alguém pra conversar desses 2 anos que você ficou fazendo lá, ministrando cursos e tudo mais, palestras também, cara, ninguém vai, tipo, falar que você passou por isso. Sim. Se você não tivesse, tipo, um momento pra trocar uma ideia, deixar isso daqui registrado em algum canto pra falar quem foi você no início. É verdade. Eu acho isso muito foda, porque todo mundo olha as pingas que a gente toma, mas não olha os capotes que nós levamos. E isso é muito foda. Ninguém sabe quem foi você no passado pra ter o que você tem hoje, tipo, toda a sua trajetória, aquilo que você fez, como você se dedicou, quantas noites você não ficou acordado, por exemplo, que isso você já me contou também, que você ficava acordado preparando aula para no outro dia não te atrapalhar no horário de trabalho que você estava enrolado com o cliente, para 7 horas da noite você tá na faculdade lá anotando e ter um filho da puta conversando, atrapalhando sua aula. E não só isso. Eu fiz parte desses filhos da puta. Um deles, né? Um deles era ele, viu, pessoal? Um deles. E não só isso, por exemplo, hoje não mais, porque eu vejo com outros olhos, mas quando eu comecei... Cara, o medo de você pegar um aluno que sabe muito mais do que você. Mas já acontece? Já teve, tipo, isso daí? Tem. Deixa eu só arrumar aqui. Arruma aí, porque... Vai aparecer, pronto. Então, tem. Eu tive um cara que, manjava demais de roteadores Cisco. E... O cara tá ali só pra pegar o diploma, por exemplo. Tá só pra pegar o diploma. Só que essa é uma questão legal. Se eu tivesse peitado ele, eu teria um inimigo. Eu trouxe ele pro meu lado. Sim. Tanto é que no dia da aula que ele começou a falar de endereçamento IP, o cara manjava demais. Eu virei e falei, parei toda a aula. Vem que dá aula, cuzão. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui na lousa. Vamos fazer um bate-papo aqui na lousa. Sim. Cara, foi muito louco isso daí, foi muito da hora. E você foi dinâmico, você aceitou o momento ali e você soube lidar. E aí, assim...
eu não tenho queixa nenhuma de tudo que eu vivenciei até hoje. Eu sou muito grato. Nesse mundo corporativo de empreendedor, lidar com o ser humano é foda. É um negócio que é difícil. E mais ainda, Arthur, e vou deixar isso documentado aqui. O Arthur trabalhou na minha empresa, na W2Net. O Arthur trabalhou 2012. lá. 2012. Finalzinho da faculdade, inclusive. E eu não tive a percepção de ver o Arthur como uma pessoa que poderia ter sido meu sócio. Na ocasião. Não teve isso. Porque talvez se eu tivesse tido essa percepção naquela época, hoje não existiria a Desk TI. Existiria a W2Net. Existiria aqui. A W2Net, né? E ele sendo meu sócio, talvez as coisas tivessem mudado. Mas eu entendo que não era o momento, que não era a hora, e eu não tive essa percepção. Mas eu tenho uma queixa, porque assim, eu formei muitas pessoas dentro da W2Net. E se eu contar que eu tenho hoje 3 bons amigos que saíram e seguiram e se destacaram e hoje são top, o restante eu não tenho. Caramba. Eu tenho você, que foi meu aluno, que trabalhou e que hoje é aqui também um empreendedor de sucesso. Eu tenho um cara que eu quero deixar registrado também aqui, que é o Rubens. Conheço. É o Ruben, não é Rubens, é Ruben. Rubens Savordelli. Tá na Europa agora, né? E agora ele foi pra Austrália. Ele trabalha na Amazon. Trabalhei com ele, acho que a minha trajetória inteira na W2Net. Eu fui pra suprir ele. Exato. Ele era Windows, aí ele passou pra Linux. E eu tenho contato com ele até hoje. E, cara, é um barato porque ele saiu da minha empresa. Quando ele entrou na minha empresa, ele já deixou claro. Sim. Eu quero aprender Linux porque eu não vou viver no Brasil. Então, eu quero me dedicar a Linux. Você quer me usar enquanto Microsoft? Usa, porque ele conhecia bastante. Sim. Mas eu entrei na tua empresa porque é referência em Linux. Beleza. Ele aprendeu Linux. 2 anos depois, ele prestou para uma vaga na Amazon, na África do Sul. E tá lá até hoje. Passou. Aí ele ficou 1 ano, acho que na África do Sul, saiu da África do Sul, foi pra Irlanda, e agora saiu da Irlanda e tá indo pra Austrália. Caralho, que da hora, né? É assim, eu tenho contato com ele, tenho contato com você, e eu tenho contato, não é tanto, mas com o André Luiz Lopes, que era o cara que eu aprendi bastante em Linux também. Ele é muito inteligente. Ele é demais, não sei onde ele tá hoje. Eu sei que ele teve os perrengues de saúde aí, mas, cara... É foda, né? Isso. Fui pro Japão. Sim. Tive uma experiência de vida fodástica que, assim, eu não tenho o que falar. A cultura, a hospitalidade... foi tudo muito legal. Foda-se tudo isso. O Corinthians foi campeão. E o Corinthians foi campeão. Assisti os 2 jogos, foi muito da hora. É muito louco essa parada assim, que você é um formador de profissionais e os profissionais trabalharam pra você, né? Tipo, você deu aula pro Rubens também? Deu aula pro Rubens. Pro outro lá, o André, você não deu, né? Óbvio. Do André não. É o André que você falou agora. O André Orrazi. Também tem o André Orrazi, que eu lembro que ele era meu gestor na época. E aí o André Luiz Lopes não. O André Luiz Lopes, né, que é o... Que eu não dei aula pra ele, eu trabalhei junto com ele na empresa que eu dei treinamento, na primeira, que chama Utah. Não, mas olha que legal, você virou empreendedor e contratou ele. Sim. Tipo, mundo pequeno, mas por quê? Porque onde ele trabalhava, não deram valor pra ele. Entendi. E eu fiz uma proposta, ele gostou, e ele veio trabalhar, e vida que segue. Tá, agora me responde uma parada. O que é pior, lidar com um aluno ou com um cliente chato? Que são pessoas... Ambos. Sim. Só que você lidar com os 2 todos os dias. O que é pior pra você? Que você tem esses 2 mundos na mão. Cara, essa é uma pergunta... Ou depende. Boa. Não, eu não sou muito favorável do depende, não. Né? Mas cara, eu acho que é complicado os 2. Eu vou te falar do lado empreendedor. Do lado empreendedor, você lidar com um cliente chato, você tem que saber lidar porque ele te dá receita mês. Ele te dá, você depende, entre aspas, né? Você depende dele
porque ele está dentro da sua receita mensal, ele está ali, de certa forma, faz parte do seu dia a dia. Uhum. É chato? É chato. Mas você tem que saber conviver com isso, né? Saber lidar com as situações e tentar colocar ele no lugar que ele tem que colocar. Sim. Então, existem clientes e clientes chatos. Por exemplo, eu tenho cliente chato que não gosta de abrir chamado. Abre direto com você Ele, e você repassa ele pra manda equipe. no meu WhatsApp, ô Jardel, me ajuda. Sim. E aí você já dá vontade até de criar um bot falando, cara, tem que abrir chamado. Então, eu também tenho um cliente desse jeito, mas só que os clientes que falam comigo nesse aspecto para abrir chamado, porque eles não gostam de abrir aqui na central e tudo mais, eu já trato de uma forma diferente. Por quê? Quando você trata já querendo não irritar a pessoa, enfim, porque às vezes o cliente fica meio assim, ele quer um atendimento mais do dono da empresa, do chefe, e eu já trato ele de uma outra forma. Eu trato ele com tanta amizade, com tanto carinho, que ele não tem uma segunda vez. Ele fica com vergonha depois de falar comigo pelo fato de ser tão bem atendido. Eu não consigo fazer isso. Eu atendo ele, eu falo, olha, vou resolver a sua parada, mas anota aí o número do chamado que eu tô abrindo e da próxima vez abre o chamado. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, bom, mas... Enfim. E aluno, eu tinha uma preocupação muito grande antigamente, mas, cara, eu acho que é assim, eu não tô lá na frente por acaso, eu me preparei, não foi pouco tempo para eu chegar onde eu cheguei, de ser um professor universitário, que, assim, é triste a realidade no Brasil, porque o pessoal dá mais valor por um youtuber que fala besteira do que por um professor universitário. Isso é que foda. Forma a pessoa. Que se pá, até formou aquele youtuber. Vamos falar assim. Então eu sou meio tipo assim. Cara, você é um aluno chato. Eu? Não. Fui. O cara. Eu fui. Porque assim, o aluno. Existe o aluno que não sabe o tema e o fato dele estar perguntando várias vezes pode ser chatice para alguns, mas para mim não, porque eu acho que eu estou lá para ensinar de certa forma. E existe aqueles alunos chatos que querem te testar. Então, esses alunos chatos que querem te testar, eu geralmente tento trazer para o meu lado. Sim. Os alunos chatos, que fazem várias perguntas e até retóricas, cara, eu tenho paciência e lido disso numa boa. Não é chato. No meu tempo de faculdade, eu nunca vi você explodir, por exemplo. Já explodi, hein? Mas eu pelo menos não presenciei. Não tô puxando o saco seu nem nada. Sim. Às vezes, claro, você aparecia bravo, mas só que era assim, não mexe comigo, eu tô de boa, vou dar atividade pra vocês fazerem, façam, se precisar de mim eu tô aqui. Porque você e o Longato, que eu também tive aula com o Longato, ele foi meu mentor do TCC, inclusive, da parte de virtualizações. Você fazia questão de escrever o código na lousa. Lembra que você fazia a gente copiar? E a gente ficava assim, ô Jardel, mas por que eu tenho que copiar essa caceta? Aí você falava assim, quando você copia e você vai executar, você lembra. Então, você pelo menos coloca alguma coisa na sua cabeça que não seja do seu interesse agora, só que lá na frente você vai ver e vai lembrar de mim. Dito e feito comigo. Dito e feito. Não é porque você tá aqui. Várias pessoas. Caralho, como você é tão cabeça dura, que são os alunos chatos, você é tão cabeça dura, quer ficar testando a integridade do professor, a paciência do professor ali, e, era só você fazer aquilo. Eu tenho várias... Você nunca passou um slide na vida. Então, você era na mão. Isso daí é uma coisa que é legal, porque assim, na faculdade, várias vezes eu fui questionado, professor, não vai ter uma apostila? Tem os livros de referência, né, que a gente tem que ter lá no nosso conteúdo programático, mas o professor não vai dar uma apostila, não vai dar slide, não vai fazer nada. E teve uma das turmas que eu falei, quer saber? Vou montar uma apostila. Montei uma apostila de 100 páginas. Tipo um teste pra ver se ia dar certo. Nessa apostila de 100 páginas, na página, lembro até hoje, 52, eu coloquei lá, querido estudante, ao ler esta parte da apostila, enviar um e-mail para
jardel.costa@uscs.edu.br. Quantos e-mails eu recebi? Nenhum. Você tá zoando. Tipo, te darei 10 e você passará de ano. É mais ou menos isso. Nenhum aluno me mandou e-mail. O que eu fiz? Aboli a apostila. Eu acho que não tem mais apostila. Pelo fato de você escrever na lousa, conversar, e eu falo por experiência minha, você era aquele cara que conseguia se interagir com a galera. Você tinha esse diferencial, tem esse diferencial mesmo da didática. Cara, era muito foda. E você saber conciliar aulas com trabalho, que é um negócio que na minha cabeça ainda é o tic-teco que não dá certo. Não, mas dá. Mas é possível. É públicos totalmente diferentes. Mas é isso que a gente veio falando. Dá, porque você consegue fazer, fiz isso, e é isso que a gente veio falando. Tem, cara, sei lá, é você tentar unir o útil ao agradável. Sim. Porque assim, se você chegasse pra mim hoje e falasse, Jardel, você vai trabalhar numa universidade, o que você vai receber nessa universidade dá pra você viver um mês, você quer continuar sendo empresário? Eu prefiro dar aula. Sério? Sua paixão mesmo é a aula, né? Só ficar lecionando. Só ficar lecionando. Eu tenho muita vontade também de lecionar. Não sei, eu nunca lecionei assim, a não ser pros meninos aqui dentro. Mas eu tenho muita vontade, tipo assim, de palestra, sabe? Falar de Windows, não tanto agora, porque eu coloquei na minha cabeça que comparação entre ambos não vai levar ninguém a nada, é você conhecer o conceito. Eu prefiro falar sobre conceito do que pular para um pro outro, entendeu? Entendi. Que é o que, pra mim favorece. Mas essa sua didática, o seu jeito de lidar com esses dois públicos, cara, é sensacional. Sempre te falei isso daí. E aí hoje chega num ponto que é tipo assim, eu tenho pessoas que trabalham na minha empresa, eu sou o último nível a ser acionado quando tem algum BO mais sério. Hoje você tá mais tranquilo, né? Você tirou um pouco o pé do acelerador também, né? Hoje dá pra eu curtir um pouco, que eu gosto de fazer corrida de rua, eu gosto de estar com a minha filha, cara, eu amo viajar. Você consegue mais curtir seu momento. Aquele tempo que você abdicou, agora você se abdica do trabalho pra ter seu momento, né? É isso aí. Show, importante é ter saúde também, né? Pra fazer tudo isso. Então se cuida, caralho. Tô me cuidando hoje, você acha? Cuida mais, pô. É isso aí. E aí, quais são os planos pro futuro? Vai continuar dando aula? Então, na universidade, só se eu fizer uma besteira muito grande, porque eu sou concursado. Então, se eu não fizer nenhuma besteira, eu vou continuar, espero, né? Até porque eu tenho um feedback muito favorável dos alunos, muito bom. Então, e a empresa, vida que segue, né? E você tem hoje quantos alunos, em média, mais ou menos? Esse ano, nesse semestre, porque lá é semestral, eu tô dando aula para 3 turmas. 2 turmas de sistemas operacionais, que é o meu forte, e uma turma de segurança em sistemas operacionais. Sim. Eu tenho 100 alunos. 100 alunos? 100 alunos. Bastante, pô. Bastante, ainda mais por curso de tecnologia, que na teoria não é tão procurado. Eu lembro que quando eu começaram acho que 80 pessoas, se formaram 8. Mais ou menos assim. Puta, por que tem tanta desistência, assim, você que tá no dia a dia, e você enxerga, né? Será que você enxerga que aquela pessoa, assim, no primeiro dia vai assim, isso daí não vai terminar? Eu falo pra você que tem gente que entra pra poder fazer o curso e não é aquilo que quer. Sim. Porque, assim, um dos piores defeitos dos estudantes quando ingressam nas universidades é ir fazer porque dá dinheiro. Aí não tem coração. Não vai rolar. Você entendeu? Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna, que essa aluna, ela só tirava 1, 2, reprovou. Em algumas matérias. 1, 2, reprovou. Aí um professor virou para ela e falou assim, você já pensou que talvez esse curso não seja ligado a você? Ela, não. Aí teve até um bate-papo. Por que você está fazendo esse curso? Porque eu ouvi dizer que o futuro é tecnologia. Nossa. Aí um dos professores que ministrava a aula para ela virou e falou assim, olha, tenta esse lado. Hoje ela ganha dinheiro com outra coisa porque que não é TI.
E ela porque gosta. ela gosta, porque ela se encontrou. Então, cara, é assim, não tenta ir fazer um curso porque dá dinheiro. Bicho, então eu ia querer ser jogador de futebol, para. Sim. Mas, cara, eu não tenho aptidão pra isso. Eu gosto daquilo, Eu sou um cone jogando bola. Eu vou ganhar dinheiro como? Sim. É foda, né? Você entendeu a analogia que eu tô fazendo? Então, assim, tentar descobrir algo que te interessa, que te arrepia a hora que você tá fazendo, Sim. é o que você vai fazer É pra o tua tesão vida. naquilo, né? Eu não queria falar isso, mas é o tesão. Aqui pode falar qualquer coisa que você quiser. É o tesão. O canal é meu, Faça foda-se. aquilo que você tem tesão pra Sim. poder... Porque daí não dizem isso. Se você tiver prazer naquilo que você faz pra trabalhar, você nunca vai estar trabalhando. Exato, é o lema que eu trago aqui pra Desk. Você entendeu? Que eu falo pros meninos, eu falo assim, eu quero deixar vocês tão bem, eu deixo vocês tão de boa aqui dentro, porque eu não quero que isso daqui seja um trabalho. Porque o trabalho dá trabalho. Os caras têm que vir com tesão pra poder trabalhar. Fala assim, meu, agora você acorda. Puta que eu pariu. Tenho que trabalhar. Tenho que ir trabalhar. Mas eu vou te falar uma coisa, Arthur. Com esse negócio da pandemia, e eu tô sem máscara porque eu já tô vacinado, já estamos... Não, isso é de boa, assim. De boa porque tá tudo ok, é um lugar fechado e aí vai. Sim. Eu falo que mudou muito o conceito das pessoas. Muito. Do que? Você fala de... De valor humano, sabe, de tipo... Por exemplo, hoje eu dou aula só remoto. E a galera não voltou ainda não. presencial? Não. Os professores voltaram. É obrigação para os professores estar irem presencial. Pra faculdade. Mas a universidade se capacitou e se preparou para que os professores ministrem aula online. Mas e o aí? aluno escolhe. Se ele quer ir, o professor vai estar lá. Vai estar dando aula através de uma câmera. Se o aluno que nem não a gente quer tá fazendo agora. Exatamente. E beleza. Se o aluno não assiste. quer ir, também não tem problema. E vou te falar. Eu vi com muito bons olhos isso. Não na hora da prova, porque é uma desgraça você dar a prova e não saber o que o aluno está fazendo. Se ele está no celular vendo a resposta ou no grupo com todo mundo falando. Isso acontece. Eu falo que isso acontece porque semana passada foi semana de prova. Sim. E nesse final de semana eu estava corrigindo as 100 provas que eu dei. Um aluno erra a primeira pergunta, todos erram. Mundo, seja até, tipo, E a mesma coisa. A resposta errada é igual para todo mundo. Aí que tá, prova, eles iam presenciais ou ficavam em casa? Porque você pode escolher, né? Ou não, todo mundo fica em casa. Aí fica fácil, privilegiados. Na totalmente. minha época... Na sua época você tinha não o professor... Não tinha nem WhatsApp. Então, na tua época você tinha o professor passando ali, olhando, vendo, enfim. Mas hoje tá desse jeito. Mas é assim, tirando a prova, que realmente não tem controle, eu vi uma qualidade tão grande dando a aula. Por quê? Porque geralmente o aluno na casa dele, ele tem um computador bom. Sim. Então, como eu dou aula de sistemas operacionais, tem máquinas virtuais, tem algumas outras coisas que a gente precisa fazer, e flui. Porque o cara tem uma boa máquina em casa. Mas da universidade lá da USCS eram boas, mas na minha época. Eram boas, mas, por exemplo, em uma das aulas, a gente estava com 5 máquinas virtuais. Aí fica bem pesado. Você entendeu? Tinha uma maquininha boa. Então aí você tinha um servidor, o Windows 2019 Server, um PF-Sense fazendo papel de firewall, com 3 placas de rede em ambientes diferentes. Montava a topologia inteira ali, fazia os testes no... E, cara, é sucesso. Tá. Legal, isso daí é um diferencial que, tipo, na minha cabeça nunca ia surgir. Mas ainda assim, eu tenho alunos que vê, que faz... Que mostra que fez, mas que se você der uma máquina física e falar faz a mesma coisa, não sabe. Que é o medo de você mexer num bendito servidor. Exatamente. Quando você quebra esse paradigma na pessoa que tá ali junto com você, você pode ter certeza que ele vai ser muito foda. Que foi o caso do Denis, que foi comigo. Ele entrou aqui como estagiário. Ele tinha um puta medo de mexer em alta performance, que seria um servidor, um firewall, uma estrutura, e aí vai. Agora, hoje o cara tá com 3 servidores na bancada, fazendo padronização de novas empresas, trocando o sistema, fazendo o serviço a quente, e aí vai. Eu falo, caralho, mano. Porque ele quebrou
esse medo de máquinas normais para servidores. É isso aí. Claro, um servidor, ele comporta uma empresa. Você tá, tipo, lidando ali, se você for ver o valor financeiro, é extremamente alto. É o coração da empresa. É isso aí. Uma máquina não tanto, mas o medo é o que faz a pessoa não conseguir. Porque o medo é inimigo talvez, não da perfeição, mas sim do sucesso. Que é o que quebra de paradigma, que aí chama você, chama eu, pra fazer a coisa acontecer. Eu vejo dessa forma também. Tirando o medo das pessoas, o negócio sai, o negócio desenrola. Lembra quando a gente foi começar o podcast? Eu falei assim, Jardel, tá preparado? Eu falei assim, nasci pronto. Porra, é uma frase de quem mexe com o servidor. É uma frase de quem mexe com o servidor. Mas aí, sabe o que eu acho, Arthur? Eu acho que é assim, para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, enfim... Eu acho que tudo é uma questão de boa prática. Como passam pra você. Se você entender, e isso daí, eu lutei com os meus colaboradores lá na empresa, para que eles entendessem isso. Tipo assim, eu tenho que atualizar um servidor Windows. Ah, peraí, clica no botão atualizar. Sim. Não, não é assim. Cria um procedimento. Olha, eu vou atualizar. Vai ter algum risco para a empresa? Sim. Vai. Então, peraí. Eu não posso fazer dentro do horário comercial, né? Eu vou precisar reiniciar o servidor? Vou. Aí que não pode ser mesmo no horário comercial. Uhum. Eu corro o risco de ter alguma quebra de alguma coisa, eu atualizando? Corre. Então, backup. Você entende que é um roteiro que você precisa fazer, que não pode simplesmente chegar, vou fazer, não é só simplesmente lá, deseja desligar e atualizar, reiniciar, atualizar. Que é o conceito que a gente vem falando. Servidor causa medo? Para algumas pessoas causam. Sim. Tá? Mas o que acontece? Tenha o processo bem definido. Sim. Que daí você não precisa ter medo. Exato. Acabou. E assim, a galera fica com muito medo, né? Tipo, os analistas, quem trabalha com TI. Uma visão também, né? De que... Puta, fudeu. Vai ter alguém aqui buzinando na minha orelha. E se acontecer isso, eu vou ter que ir pra lá na hora que eu estiver indo embora. Tipo, eles têm muito medo de ficar depois do horário pra resolver qualquer situação. Sim. Porque eu falo assim, gente, é o melhor horário pra trabalhar. Não, e aí é aquele negócio, né? Quem trabalha com TI trabalha sob pressão. Trabalha muito sob pressão. Não tem como. Se seu celular tocar aqui agora, você tiver que parar o podcast, você vai ter que sair pra socorrer e você tá no fogo, literalmente no fogo. E eu tô pra falar pra você que o meu celular tá bombando aqui. Não, de boa, tá chegando mensagem no WhatsApp. Aí, ó, gente, é no quente, viu, que a gente faz. Mas é controlado. Sim. Por quê? Porque você tem uma retaguarda boa. Além disso, tá definido o processo. Sim, você tem uma Nenhum retaguarda colaborador meu agora vai virar e vai falar assim, vou atualizar o servidor. Sim. Ou vou reiniciar o servidor. Não! Você tem excelentes profissionais que trabalham com você. É exatamente isso daí. Mas você tem que ir formando. Você tem que ir formando. É verdade, isso é formando. Eu tenho um grande problema. Agora é coisa mais empreendedora e tudo mais. Você tem dificuldade pra contratar? Tem. Eu também, muito. Demais. Eu já contratei pessoas que têm muita didática, muito conhecimento, só que na hora de trabalhar... Não sabe. Aí eu prefiro muito mais hoje ter estagiários para eu ir ensinando. Eu sei que a curva de aprendizado vai demorar, mas eu sei que vai ficar do meu jeito, eu sei que vai aprender o que eu preciso. Claro, a pessoa sempre vai aprender muito mais, conforme a necessidade dela. Só que a minha questão de assertividade é muito maior. É muito maior. Com estagiários. Só que o meu tempo é muito maior também. Sim. Esse mas ter uma pessoa formada aqui dentro, formada assim, que já trabalhou e tudo mais, tá bem difícil. Então eu prefiro contratar, dar oportunidade para as pessoas que estão começando do que, tipo, as pessoas novas de primeiro ano de faculdade. São os melhores que tem. São os melhores. Principalmente porque o gás é outro, né? O gás, que também é vontade. Aí você percebe que tem uma pessoa que é mais ligeira, uma pessoa que fala melhor, uma pessoa que, tipo, não tem medo. Porque quer mostrar trabalho. Exato. Minhas 2 últimas contratações de estagiários foram assim. 3 meses passei o moleque pra analista. Ai, que bom. E o moleque tá feliz até hoje, o Bruninho aqui. O moleque tá arrebentando. Graças a Deus, né? Bom, né? Orra, fico feliz, me ajuda. Mas erra também, tá, Arthur? Erra. Não, já errei muito, cara. Já tive que mandar funcionário embora de formas mais brutas, de formas mais amigáveis, de formas mais sentimentais.
N fatores que você fala assim, puta, velho, tenho que passar por isso? Sim. Esse é o perfil do empresário, do empreendedor. Faz parte, é o caminho. Né? E esse caminho é meio chato. Porque mas... não tem vida fácil. Não adianta. Eu posso falar que tenha, não tem. Sim. Né? É tudo uma questão de consistência, é tudo uma questão de engajamento, é tudo uma questão de dedicação, é tudo uma questão de saber que você está plantando hoje para colher daqui a algum tempo. Que foi o que você fez, a sua história inteira, a sua jornada para você chegar onde você chegou hoje. Fechou? Jardel, quero te agradecer por você ter vindo. Imagina, cara, eu que agradeço. Foi sensacional. Tem um monte mais de história, quem sabe tem mais coisa aí vai ter. Depois podcast. A gente tem outras também que eu não vou abrir agora, mas tem algumas surpresas por aí, né? Senão não tem mais capítulos, né? É verdade. E, cara, tá no começo do podcast nosso, mas só que, cara, sensacional ter você aqui. Eu que Divulgue para todos os seus alunos. Vou fazer isso daí, vou colocar lá pro pessoal. Que você conhece. Cara, obrigado de coração. Prazer ter você aqui, fechou? Imagina, obrigado. Gente, mais um podcast concluído com sucesso. Valeu, pessoal. E vamos pra cima aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, esse é o lema.